Olá, bom dia, Deus abençoe a todos. Reverendo Uri Vicente Borges, Instituto Ictus, Instituto Liderança, CEMARP, juntamente com Reverendo Jorge Costa, terceira aula, Psicologia Pastoral. Uma alegria estar com você hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2020. Uma bênção estar com você. A minha oração é que você continue aprendendo nesse curso, desenvolvendo suas capacidades, para que possamos, ser mais útil ao reino de Deus, à obra de Deus e ao próximo, Afinal de contas, é psicologia pastoral, e psicologia pastoral tem a ver com isso, com a nossa disposição em servir ao outro, em entender o outro, em ajudar o outro a estar mais próximo de Deus e de si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho agora, dentro do nosso escopo doutrinário, sobre o Espírito Santo, o aconselhamento. Obrigado você que está ao vivo, tão cedo. Aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, onde estou falando, tá bem friozinho, um friozinho abençoado, porque aqui quando faz calor. Verão aqui não é fácil. Por isso que as pessoas vêm lá de Minas, de Brasília, de vários lugares do Brasil para passar o verão aqui nas praias capixabas, Se Deus quisesse, graças a Deus, o coronavírus está diminuindo a sua força, ele vai acabar porque o povo de Deus está orando. E quando o povo de Deus ora, a misericórdia de Deus acontece. Amém? Que a misericórdia de Deus alcance a sua vida, a sua família e o Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho, página de número 27, para quem tem o módulo. Assim, tem a nossa chamada aqui, no nosso curso específico de clínica pastoral e aconselhamento. Se você desejar fazê-lo, é só procurar o pastor Jorge. É um curso bastante específico e muito bom. Passa conosco. Aconselhar faz parte da psicologia pastoral, do Ministério de Psicologia Pastoral, mas o aconselhamento pastoral, ele faz parte da obra do Espírito Santo. O aconselhamento pertence ao ministério do Espírito Santo. Não se pode fazer um aconselhamento eficaz sem este Espírito Santo poderoso em nós e nos orientando. Uma das designações da palavra grega paráclito, que é consolador, também significa conselheiro. Então, os conselheiros não salvos, os conselheiros que não têm experiência com Jesus Cristo, eles não têm o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia tem uma recomendação para que nós não sigamos os conselhos dos ímpios. Por quê? Porque os conselhos dos ímpios, por melhores que possam parecer, não têm o aval do Espírito Santo, não têm a unção do Espírito Santo. E muitas das vezes são mesmos até conselhos maus. E mesmo, como eu falei, que não sejam maus, não tem essa unção do Espírito. Toda a santidade flui de sua atividade nas vidas humanas, mas os traços de personalidade que poderiam ser expostos diante dos consultantes como alvos, fundamentais para o crescimento: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Deus os apresenta como fruto, isto é obra e resultado do Espírito Santo, né? Então, deixar de lado o Espírito Santo equivale negar a depravação humana e afirmar a bondade inata do ser humano. Suprime-se a necessidade da graça e da obra expiatória de Cristo. Em vez disso, deixa-se para o consultante nada mais do que uma casca de justiça legalista baseada nas obras, o que pode levar finalmente ao desespero, visto que vem despida da vida e do poder do Espírito Santo. Então, o aconselhamento faz parte da vida cristã, o aconselhamento faz parte do gabinete pastoral, da vida pastoral. Então, quem quiser ser líder na igreja ou seguir a vocação ministerial precisa saber aconselhar e precisa do Espírito Santo. Negar o poder do Espírito Santo no aconselhamento é dizer que qualquer conselho serve. Qualquer fonte do conselho serve. Então, vamos lá para a página 33. O Espírito Santo requer que os conselheiros usem sua palavra. Então, é fundamental. Como é que alguém que não tem o Espírito Santo vai usar, de fato, a palavra de Deus de forma, né, experimental, né? Não vai poder, né? Portanto, sua obra é realizada ordinariamente mediante o ministério da palavra. Contudo, ainda uma palavra deve ser dita sobre o uso do Espírito Santo, que o Espírito faz das Escrituras, ser guiadas pelo Espírito, está lá em Gálatas 5,18, por exemplo, deve-se entender não como guiados à parte das Escrituras, mas antes por meio das Escrituras. Então, o conselheiro cristão, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai dar o conselho guiado pelas Escrituras. Então, não é o que eu acho. Isso é muito importante para você entender. Os nossos conselhos não podem ser baseados naquilo que nós achamos. Quando temos o Espírito Santo vai conduzir o aconselhamento, vai conduzir o aconselhador através da palavra. E nós, através da palavra, iremos levar a pessoa a entender e conhecer os meios para a solução de suas demandas, tanto emocionais quanto materiais, porque a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Amém? Aconselhamento feito sem as Escrituras só se pode esperar que será um aconselhamento sem o Espírito Santo. Então funciona assim. O Espírito Santo nos leva às Escrituras e as Escrituras ao Espírito Santo. É uma parceria. Então, o que há de errado com os mentalmente enfermos? Seu problema é autogênico. Está neles mesmos. A inclinação fundamental da natureza humana decaída é manter-se longe de Deus. Então, às vezes, para quem tem Deus, olha só, é muito importante isso. Para quem tem Deus, o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está na pessoa, quando a gente leva a palavra sobre suas demandas, essa palavra é aceita, é recebida e é seguida. Então é muito interessante que às vezes as pessoas que não têm o Espírito Santo têm dificuldades para isso, né? Então nós temos que orar quando você vai aconselhar alguém que não tem um conhecimento empírico de Deus, não tem um conhecimento de fato de Deus, ela vai ter dificuldades para receber então esse aconselhamento. Mas aqueles que estão na casa de Deus, aqueles que têm um conhecimento de Deus, vão recebê-lo, né? Mas o homem é naturalmente, né, mentiroso, o homem é pecaminoso, né? Então nós temos que
usar a palavra e o Espírito Santo, e isso vai trazer resultados. Na página de número 36, lemos ali: com frequência há pessoas que vêm em busca de aconselhamento, prontas para representar pequenos atos cênicos. Muita gente não sabe disso. Para agir segundo seus esquemas, né? As mulheres trazem as suas roupas, suas bolsas repletas de lencinhos perfumados, os homens vêm com os nervos por um fio, a ponto de eclodir em cólera, mas o conselheiro cristão considera esse modo de agir anômalo, como uma oportunidade para prestar ajuda. Muita gente quer vir ao aconselhamento apenas para referendar o que ele quer fazer, o que ele quer viver. Não, mas nós não vamos entrar nessa conversa. Nós vamos levar a palavra, nós vamos levar um aconselhamento segundo o que Deus quer e não segundo o que a pessoa quer. Então tem gente que vai pulando, né, de pastor em pastor, de gabinete pastoral em gabinete pastoral, até ouvir algo que ele quer ouvir e viver. Isso não nos interessa. Ele vai ouvir dos nossos lábios o que o Espírito Santo quer que ele ouça. Então não vamos entrar nas historiazinhas e nos dramazinhos, né, que muitas das vezes são para nos desfocar do problema real. Então às vezes eu até digo para a pessoa: você está aqui para ouvir o quê? Para ouvir que você deve fazer o que é errado? Eu não vou dizer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou te aconselhar segundo a palavra. Aí a palavra diz: é esse o caminho, andai por ele. Então você, como conselheiro cristão, você tem o Espírito Santo e seu instrumento é a Bíblia. Seu instrumento, a bula do remédio que a gente dá para o nosso paciente, né, que está buscando ser aconselhado, é a Bíblia. E muitas das vezes a pessoa fica aborrecida, sai aborrecida do gabinete, porque ela não queria a Bíblia. Ela queria uma palavra que fosse de encontro aos seus prazeres, aquilo que ela quer, as suas necessidades carnais. Nem pensar. Mas é assim que muita gente, que infelizmente não tem acesso ao conhecimento, como você está tendo agora, acaba fazendo para agradar, né? Para sair bem na fita. Nós não temos que agradar. Lógico, nós vamos colocar as situações, trazer a pessoa para a realidade e mostrar o bom caminho. E o bom caminho sempre é o caminho das Escrituras. Sabe por quê? As Escrituras nunca erram. A Bíblia nunca erra. Em termos de comportamento humano, então, pelo amor de Deus, a Bíblia é perfeita. Perfeita. Então, se é um aconselhamento conjugal, a Bíblia tem tudo. Se é um aconselhamento emocional, a Bíblia tem tudo. Se é aconselhamento financeiro, a Bíblia tem tudo. Se é aconselhamento profissional, a Bíblia também tem tudo. Então, a nossa fonte é o Espírito Santo. O nosso instrumento é a Bíblia. Vocês estão entendendo? Amém? Está entendendo? Diga amém. Então, logicamente, quando você tem outras ferramentas que você pode acoplar, né? Você está tendo aqui mais conhecimento, esse conhecimento o Espírito Santo vai usar. Eu costumo dizer sempre isso: o Espírito Santo, ele usa o que você tem também, né? Você tem um curso de psicanálise, o Espírito Santo vai usar, né? Você tem um curso de teologia, o Espírito Santo vai usar. Então o Espírito Santo vai usar o que você tem na dispensa, né? O que ele encontra na dispensa. Então eu sou dispenseiro, eu tenho que ter muita coisa na dispensa, né?
Então essas ferramentas vão ajudar em todas as coisas, mas a fonte é sempre o Espírito Santo, e o instrumento é a palavra, e é isso que nós vamos entregar para o aconselhando, e os resultados virão a partir dele, de como ele vai agir com aquilo que recebeu. Cai na palavra de Jesus, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos, os rios, e aquela casa não ruiu. Então eu já vi algumas casas ruírem justamente porque a pessoa não atendeu ao aconselhamento. Outra coisa que é importante, você está fazendo esse curso, nós não fazemos escolhas pelas pessoas. Deu para entender? Tem muitos conselheiros que não são conselheiros, são direcionadores. Eu tenho uma certa preocupação com isso, né? Eu não posso direcionar a sua vida. Você tem livre arbítrio, você faz as suas escolhas. Eu aponto o caminho. O conselheiro aponta o caminho baseado na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Olha, o caminho melhor que a Bíblia aponta é este. Agora, eu não posso obrigar a pessoa. Você tem que fazer o que eu estou falando. Você tem. Não, ninguém tem que nada. Como disse Josué diante do povo quando conquistou a terra prometida: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês entenderam? Eu já vi muita gente se esborrachar por causa disso. Porque muitas das vezes o conselheiro não tinha o Espírito Santo, não aconselhou na palavra. Aí você ouviu o que você queria ouvir, não é? Fez o que quis. Quer dizer, o conselheiro não disse o que Deus quis, disse o que ele quis, direcionou você a fazer o que ele achava que tinha que ser feito, e você fez, porque você também queria daquela forma. Então são situações muito graves. O papel do conselheiro é um papel importantíssimo. Às vezes são questões de vida e morte. Por isso que a psicologia pastoral é importante, por isso que essa ferramenta é importante. Você está estudando aqui para entender essas questões. Aconselhar não é brincadeira. Então eu vejo muita gente arvorando aí em sair aconselhando, né? Gente, calma. Eu, por exemplo, eu ouço as pessoas. Você precisa ouvir as pessoas. Não é ouvir apenas, né, com os ouvidos, mas é ouvir com o espírito, com o coração. Realmente, antes de falar qualquer coisa, entender realmente o que está acontecendo, investigar de fato com a pessoa todos os lados da questão, porque sem as informações corretas não haverá um conselho preciso. Haverá antes um conselho falho. Então, viram a importância? Então, quando você for aconselhar alguém, Espírito Santo e Bíblia. Não é o seu conselho, não é o que você acha, é o que o Espírito Santo quer e o que a Bíblia diz. O que o Espírito Santo dirige, o que a Bíblia ensina. Nós somos conselheiros cristãos. Amém? Então, como conselheiros cristãos, nós temos que ouvir a pessoa
Entender de fato o que ela está passando, para entendermos o que ela está precisando. Se nós não entendermos de fato o que ela está vivenciando e o que ela precisa, eu não vou poder ajudá-la como ela precisa ser ajudada. Perfeito? Ok? Então, para entender que, se quisermos uma geração psicologicamente mais forte, madura, precisamos nos preocupar com a formação da criança. Nós vamos entrar aqui em assuntos muito importantes. Porque temos cada vez mais adultos desajustados? Não é uma boa pergunta? Sim, adultos desajustados. Muitos. Muitos, muitos, muitos. A imaturidade é uma presença imensa fora da igreja e dentro da igreja. O problema é justamente a estrutura da nossa sociedade, como a nossa sociedade tem sido formulada e construída nesses últimos anos, tem desconstruído a família e abandonado a criança. Antigamente, a criança era criada por pai e mãe. Hoje não. Hoje pai e mãe trabalham fora. O acesso à internet. Hoje crianças com 3 anos de idade já estão na internet, né? Não é verdade? Muitas das vezes você não tem controle, os pais, por não estarem presentes, não tem muito controle sobre o que a criança está vendo, está ouvindo. Nós temos aí vários youtubers, né, que se dizem crianças, né, que se dizem youtuber de criança, mas na verdade são geradores de traumas, são influencers eróticos. Então, o fato é que a infância tem sido negligenciada pela família. Então nós temos que voltar a mudar essa situação. Não obstante o pai e a mãe trabalhar, deve-se haver um controle do que a criança vê, com quem ela conversa. Quando chegar a dar uma qualidade de atenção para a criança, vamos falar sobre isso. Freud, né, trouxe para a humanidade a certeza de que é na infância que nossa personalidade é formada. Logo, se não tivermos consciência de que devemos cuidar das mesmas, teremos cada vez mais adultos problemáticos e doentes, e mais afastados de Deus e da igreja, né? Então, por isso, a partir de agora, nós vamos começar a verificar alguns pontos nesse sentido, que são as necessidades básicas da criança. Nós, como na psicologia pastoral, nós temos que ter uma preocupação enorme com as nossas crianças. Preste atenção, olhe para a sua igreja. A sua igreja investe nas crianças? Se investe, parabéns. Se não investe, seja você uma voz que vai ajudar o seu pastor ou a liderança da sua igreja a desenvolver melhor essa questão. A igreja precisa assumir o comando disso aí, ajudando os pais. Eu não estou falando educar ou doutrinar as crianças para os pais, não é isso. É trazer para os pais, né, uma ajuda, ferramentas. A igreja ser, né, uma confluência de bons modelos. A Bíblia tem excelentes modelos para as crianças, heróis para as crianças. Quais são os heróis
das crianças no mundo. Não vou nem falar nomes aqui, porque não vale a pena dar ibope para essas pessoas, cujas músicas que as crianças ouvem, infelizmente, são músicas. Aí as pessoas falam assim, é só não ouvir, né, pastor? Só não deixa. Não é assim, não. As nossas crianças estão lá nas escolas. Aí tem uma festinha na escola. Quais são as músicas que são colocadas para as crianças dançarem? Você já ouviu? Você acha que isso não entra na formação da personalidade da criança? É lógico que sim. Sem falar em influências familiares, que muitas das vezes são nocivas. Então a igreja precisa ser influente na questão infantil. Nós precisamos investir na criança. Quando investimos na criança, nós estamos investindo numa vida toda e principalmente numa vida adulta sem muitos desajustes. O começo é a parte mais importante de qualquer trabalho, especialmente no caso da criança. É justamente nessa época que se forma o caráter, a impressão desejada é mais prontamente aceita. Então, ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando ela for velha não se desviará dele. Então, é isso que a Bíblia diz. Então, nós não podemos negligenciar, né, a criança. Olha, precisamos conhecer as necessidades das mesmas para podermos errar menos como ministros, obreiros, pais, educadores. Quais são essas necessidades, gente? Lá na página 40. As crianças precisam de um sentido, de um significado na vida. As crianças precisam de segurança. As crianças precisam de aceitação. As crianças precisam amar e ser amadas. As crianças precisam de elogios. As crianças precisam de disciplina e, lógico, as crianças precisam de Deus. Então, nós vamos discorrer sobre esses temas a fim de que possamos, né, também entender os adultos. Ah, como assim, professor? É simples. Eu entendendo as necessidades básicas de uma criança, eu vou entender por que um adulto reage a certas dificuldades na vida, porque ele vai reagir segundo as necessidades que lhes foram privadas. Né? Então, a criança foi privada de determinada necessidade, então o que acontece? Ela vai ser um adulto que vai refletir essas privações. E isso vai lhe trazer sérios e sérios problemas de ordem interna e de ordem relacional, e até na sua relação com o próprio Deus. Bom, então, primeiro a criança precisa de um sentido, de um significado, né? Porque o sentido e significado vai lhe trazer autoestima. Aí nós temos aqui 3 falsas suposições. A primeira suposição falsa é de que o relacionamento pai e filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e mulher. Olha só que coisa interessante. Por várias décadas tem sido enfatizado que por causa da criança, a prioridade de marido e mulher são às vezes postas de lado com facilidade com a chegada do primeiro filho. É bom lembrar que o casamento é permanente enquanto a paternidade é passageira. Quando existe uma preocupação maior em manter o relacionamento da melhor forma possível, o relacionamento da criança tende a desenvolver-se de forma satisfatória. Nada é mais importante. Preste atenção à paz do Senhor. Todos vocês que estão aí ao vivo, parabéns. Né? Madalene Spruma, né? Deve ser. Depois você coloca seu nome aí para me citar. Deus abençoe. Paz do Senhor.
Então, olha como isso é fundamental. O que a criança... Olha só, nada é mais importante para a felicidade da criança, assim como o seu sentido de significado, do que o amor dos pais um pelo outro. Marlene, Deus abençoe. Então, preste atenção. Quanto melhor for o seu relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa, olha, mais feliz será a criança e mais ela vai ter sentido na vida. Então, o prejuízo que uma separação causa, o prejuízo de uma criança presenciar as discussões entre pai e mãe, né, são enormes. Então, se você realmente se preocupa com seus filhos, você vai investir no seu relacionamento conjugal. Uau, professor! É isso aí. Crianças são muito mais saudáveis, muito mais felizes quando observam a forma como seu pai e sua mãe se tratam. E vão ser e isso vai para a fase adulta também nos seus relacionamentos, quando eles tiverem seus relacionamentos sentimentais. A vida do pai e da mãe sentimental feliz vai gerar, né, também felicidade sentimental na vida dos seus filhos. Então, muitas das vezes é inevitável que haja separação, né? Mas mesmo que haja uma separação, deve-se haver um pacto entre o casal de blindar as crianças, né? De quando se encontrarem, oi, tudo bem, né? Tá tudo bem, não é o pai, como a gente vê acontecer, né? Não é o pai ficando falando mal da mãe, da ex, né? Ou a mãe ficando falando o pai do mal, seu pai era isso, seu pai era aquilo, sua mãe era isso, sua mãe... Gente, pelo amor de Deus, você está destruindo, a pessoa que faz isso está destruindo o emocional dos seus filhos. Então deixa eu falar, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento, para que as crianças, seus filhos, sejam felizes. Mesmo que haja uma ruptura, essa ruptura seja inevitável, que haja um pacto entre vocês, para que as crianças sejam blindadas e assistam entre vocês, né, bom senso, né, e que nenhum jogue o outro contra os filhos contra o outro, né? Então isso é muito importante, tá? Uma segunda suposição falsa é de que a criança tem o direito de ser o centro das atenções. É um outro problema que a gente vivencia hoje, né, que é o complexo de reizinho, né? Ou a criança é o reizinho, a menina é a rainhazinha do lar. O resultado disso, queridos, é péssimo. Péssimo. É lógico que nós devemos dar atenção às crianças, né? Mas ele não é o rei e nem a rainha, tudo não é na hora que ele quer, na hora que ela quer. Se ela quer alguma coisa, né, você tem que ajudá-la a aprender a conquistar, né? Pode ser, filho, você quer isso? Vamos orar então para Deus. Ah, então me ajuda aqui, ó. Me ajuda nas tarefas da casa, né? A criança, ela tem que aprender a conquistar as coisas, não receber tudo de mão beijada. Por isso que a gente vê crianças aí darem ordens a seus pais, a suas mães, a seus avós. Ai do pai e da mãe se não fizer para a criança aquilo que ela quer, se não der para a criança aquilo que ela pediu. Na hora, o escândalo está formado. Então por isso que você vê aí
agora na era digital, né, que todo mundo tem câmera, tem celular, você vê os espetáculos que ocorrem dentro de shoppings, dentro de mercados, as crianças, por serem contrariadas em algo que a mãe e o pai não podem comprar naquele momento, porque já estão lá. Então, o centro correto é o relacionamento entre marido e mulher. E as crianças precisam entender isso. Tá? Então, é o pai e a mãe que são o centro da família. Por quê? As crianças precisam entender isso. Porque isso vai lhes dar uma identidade. Identidade correta. Né? E vai lhes proporcionar um conceito de autoridade perfeito. Qual é o conceito de autoridade? É o que está na Bíblia. Filho, obedecei pai e mãe. Não tem conversa. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. Mandamento com promessa. Tudo lhe irá bem. E você viverá muito. Então, a partir do momento em que eu coloco a criança como centro da atenção, como rei da casa, eu estou infringindo a palavra de Deus e infligindo na criança o conceito de que ela é a dona da situação, é a dona do mundo. Aí vai virar um adolescente que vai trancar a porta do quarto, né? Que vai te desafiar o tempo todo. E depois será um adulto que vai ter altos problemas relacionais, porque ele vai querer ser servido, vai querer ser servida, não vai querer ser parceiro e companheiro. A criança dentro de casa, ela tem que aprender a ser parceira, ser companheira. Então você tem que incluir a criança nos serviços domésticos, incluir nas contas da casa. Ó, chegou a conta de luz, deu tanto, a gente tem que aprender, temos que economizar, não deixa a luz acesa, né? Saiu do... Tudo isso, vai no supermercado, dá a listinha, faz a listinha de compras com a criança antes e fala: filho, ó, nós vamos no supermercado, nós temos que comprar isso, ó, papai, mamãe tem dinheiro para isso, você quer alguma coisinha que põe aqui? Aí a criança fala: papai, eu quero um chocolatezinho. Aí é lógico, vai chegar lá no supermercado, né? Sempre vá no supermercado depois do almoço, tá? Não vá no supermercado com fome, não, senão a criança vai querer comer tudo. Isso acontece até com a gente, né? Então a criança participando, ela vai entender que ela está inclusa e que ela faz parte da responsabilidade do lar, que ela faz parte que ela é importante e que ela não é o rei nem o centro das atenções, ela faz parte de uma família e que as decisões partem do pai e da mãe, não dela. Porque, gente, criança não sabe decidir. Pelo amor de Deus, isso aí é claro e evidente. É os pais que devem decidir por seus filhos. Então eu vejo pais negociando com os filhos. Negociando coisas inegociáveis. Então não existe. Existe inclusão, não negociação. A partir do momento que um pai e uma mãe está negociando com seus filhos, eles estão já reinando. Quem tem que reinar é pai e mãe, com amor. Isso é amor. Incluir é amor. Isso em todas as coisas, né? Terceiro, uma terceira suposição falsa é que a criança deve ser empurrada o mais rapidamente possível para o desempenho de papéis mais amadurecidos. Por quê? Porque muitos pais querem realizar-se através dos filhos, né? Querem que os filhos experimentem e obtenham coisas que foram negadas a ele. Isso aí a gente vê muito. Os filhos se tornam uma projeção do ego do pai e da mãe. Mas a forçá-los a desempenhos prematuros, eles geram sentimentos de frustração, incompetência,
né? Então os pais ficam querendo que os filhos excedam, né, a eles em beleza, inteligência, bens materiais, e acabam prejudicando tremendamente o senso de existência dessa criança e fazendo com que ela experimente frustrações horríveis, né? Lamentavelmente é assim. Então, como construir então o sentido e o significado para a criança, professor? Simples. Algumas atitudes, né? Deixar que o filho ajude em casa. Crescer é ser necessário. Então, uma criança que se acha necessária é importante, não é? Não é o sentido de que antigamente, né, a criança tinha que fazer tudo. Não, é incluir em pequenas tarefas, ok? Dar a ela tarefas regulares, né, diárias, curtas, para não cansar a criança, mas que elas possam realizar, realizáveis, né, se sintam gratificadas por isso. Apresentar o filho a outros pelo nome. O nome é muitíssimo importante para a criança, assim como para o adulto, né? Então é muito importante. Está aqui o meu filho, né, o Lucas, tal, né? Isso parece bobo, mas não é, né? O filho ser apresentado pelo nome é muito importante. É por causa da identidade, né? Cria esse senso de identidade. Deixar que a criança fale por si mesma. Muitas vezes humilhamos uma criança falando por ela. Ao fazer isso, adverte a criança que ela é insignificante, é desqualificada para falar de si mesma. Dialogue com a sua criança, com seu filho. Permita que ele fale as coisas. É muito importante isso. E como, né, na psicologia pastoral, é fundamental que nós tratemos as crianças de forma, né, bastante madura, diferenciada, ouvindo-as, deixando com que elas participem. Às vezes a criança vem até nós com dúvidas ou querendo conversar e os pais simplesmente não dão atenção devida, né? E então elas vão procurar outras pessoas que elas possam se abrir mais tarde. E aí, da onde virão os conselhos, né? Dar à criança o privilégio de escolha, respeite suas opiniões sempre que possível. A personalidade se desenvolve à medida que se tomam decisões. Então, você deixar que a criança tome algumas decisões em alguns momentos pontuais também é importante, tá? Para se sentir, né, inclusa e entender que realmente ela faz parte, né, de algo maior. Passar o tempo com o filho, logicamente, né, isso aí, para que ela evita a sensação de rejeição. Eu sei que você chega do trabalho cansada, né? Nós temos hoje o papel da mulher. Às vezes a mulher é pai e mãe junto, às vezes a mulher tem dupla jornada de trabalho, tem a jornada no trabalho dela, depois tem a jornada em casa. Quer dizer, nossa sociedade se tornou muito cruel nisso, muito. E eu sei que você às vezes fica cansada. Amém, a paz do Senhor. Amparo, isso, Deus abençoe, Amparo, lá da cidade de Mutuípe, Bahia. Beijos para Mutuípe. Eu não conheço Mutuípe. Eu conheço poucas cidades da Bahia, infelizmente, quero conhecer mais, mas tenho muitos amigos na Bahia, muitos alunos formados na Bahia, inclusive online, né? Tem alguns alunos online também de outras regiões da Bahia, Santa Inês, Teixeira de Freitas, outras cidades agora que não me recordo o nome. A Bahia é muito grande, né? Povo baiano, beijo no coração, gente boa. Sou sempre quando eu vou aí, eu sou tão bem tratado que, meu Deus do céu, eu tenho até que vigiar, porque
comida excelente, né? Então, só Jesus na causa. Obrigado, baianos maravilhosos. Deus abençoe vocês. Amém. Qualquer hora me convidem para estar aí na sua igreja, ministrando a palavra, ensinando. Vai ser uma honra, um prazer. O pastor Jorge, né, sempre está me convidando, né? Tive o privilégio já de ministrar alguns cursos em Vitória da Conquista, estar na igreja do pastor Jorge. Deus abençoe, meu amigo. Beijo no coração, muitos amigos aí em Vitória da Conquista, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, encorajar o sentimento de dignidade, importância, confiando no filho, né? As crianças ficam mais responsáveis e se desempenham melhor quando mostramos confiar nelas, né? Quando você passa, a criança entende que você confia nelas, ela vai sempre falar mais a verdade, entende? É assim que funciona. Quando uma criança entende que você não confia nelas, ela vai passar a ser mentirosa, vai falar mentiras, né? Enfim, né? As crianças precisam de segurança, né? Pais excessivamente protetores ou permissivos não transmitem um sentimento de segurança aos filhos. A criança precisa de um contexto a fim de desenvolver-se numa pessoa, uma personalidade forte, útil, verdadeira. Dizem os pesquisadores que as necessidades básicas que a criança tem de segurança não for satisfeita, ela começará a roubar coisas no supermercado quando chegar aos 8 anos, né? Sou Marlene, sou de Vitória da Conquista, fiz curso de capelania civil, isso, capelã Marlene, Deus abençoe, bênção, capelã, parabéns. Nossa, como a capelania tem sido útil nessa pandemia, né? Estamos muito felizes, nossos capelães têm trabalhado dobrado, os capelães assistenciais principalmente, né? Os capelães hospitalares, né, estão por enquanto proibidos de fazer visitas. Estamos aqui no Espírito Santo, até estou fazendo agora que começou a haver uma reabertura, né, bem tímida, mas está havendo uma reabertura aqui no Espírito Santo. Mas os capelães, né, assistenciais estão trabalhando muito, né, porque as necessidades aumentaram, as demandas, né? Madalene de Vitória da Conquista, eita, Vitória da Conquista, eu amo muito essa cidade. Então, Deus abençoe, Madalene. Eu quero agradecer a todos os capelães, né, formados, pelos trabalhos que têm feito, desempenhado, porque nessa pandemia a capelania tem feito uma diferença gigantesca. Se você ainda não é capelão, fale comigo, podem falar comigo no PV. Inclusive, nós vamos ter uma capelania online, um curso de 4 dias, dias 15, 16, 17 e 18. Depois você me mandar um zap, anota meu zap aí, 21 99128 9398. Eu vou mandar o cartaz para você divulgar para nós, por favor. Amém? Eu agradeço de todo o coração. Sim, da SEMAP. Estou fazendo o curso no setup. Parabéns, Deus abençoe, Madalena. Isso aí. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Ok? Vamos lá. Alguma das principais coisas que criam insegurança nas crianças é o conflito entre os pais, a mobilidade, né? A família não para num lugar. Depois vocês vão ler aí. Vou dar aqui os títulos. Você quer? Só me procurar depois, tá? Vai ser uma bênção. O investimento nós estamos fazendo um valor bastante acessível para que todos possam fazer. Vocês divulguem para mim. Então, condições que criam insegurança na criança. Conflito entre os pais. Isso aí é terrível. Mobilidade, né? Infelizmente a criança
os pais têm que mudar o tempo todo, então isso cria uma certa insegurança, falta de disciplina adequada. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre disciplina mais tarde, né? Ok? Então estamos na página número 49, ainda falando sobre a questão da insegurança. Já vamos terminar, tá, gente? Semana que vem já tem mais aulas. Só um minutinho aí. Então, ausência dos pais, né, cria insegurança, críticas contínuas, pais inseguros, né? A insegurança, né, dos pais acabam gerando insegurança nas crianças. E o que promove segurança? A segurança entre pai e mãe, amor generoso, união na família, uma rotina regular, disciplina adequada, né? A influência do toque, sentimento de pertencimento. Então, as crianças precisam de aceitação. Então, semana que vem, vamos continuar na página 54, porque as crianças sentem falta de aceitação. Amém? Muito obrigado porque você esteve comigo. O vídeo vai continuar aqui para que os demais alunos que não puderam acompanhar ao vivo possam assistir. Estava vendo que no último vídeo nós alcançamos aí 354 views. Que bênção! 354 aí pessoas na média tiveram a oportunidade de aprender. Então, um beijo no coração de vocês. Orem pelo pastor Jorge, sua esposa, sua igreja, pelo pastor William, que está falando com vocês, professor William. Semana que vem, nós vamos terminar o curso. Semana que vem, essa aula, né? Essa matéria. Quero te agradecer por ter estado comigo. Um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. A paz do Senhor. Beijo no coração de todos. E até a próxima semana. Qualquer dia dessa semana, não vou dizer se segunda, terça ou quarta, por causa dos meus compromissos, né? Mas essa semana nós terminamos o módulo. Amém? Muito obrigado a vocês. E vocês estando com o pastor Jorge aí, dá um abraço nele. Diz: pastor Jorge, reverendo William, professor William mandou um abraço. Deus abençoe a todos aí da CEMAP. A todos aí de Bahia e do mundo que vai acabar assistindo esse vídeo. Deus abençoe muitíssimo. E você desejando fazer o curso online comigo de capelania, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp 21 9928 9398. Fiquem com Deus. Semana que vem, término do módulo. Show?